O controle da sua própria mente com o yoga realmente é possível? Se eu te dissesse que o controle da mente e bem-estar por yoga estão diretamente relacionados, ou seja, tem uma super ligação aí e que ninguém te conta nada sobre isso, você acreditaria? Então a gente vai conversar sobre isso hoje e eu vou te dizer uma coisa. Para você entender esse mundo do yoga e do Ayurveda, que é sim possível você vivenciar no cotidiano com técnicas simples, já se inscreve aqui no meu canal do YouTube, curte esse vídeo, comenta e se você está no Spotify, já ativa as notificações para o próximo episódio desse podcast. E bora lá para a vinheta. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Antes da gente conversar sobre a relação entre bem-estar e controle da mente para o yoga, vamos entender um pouquinho mais sobre o que a gente está chamando de bem-estar. Primeira coisa que é importante saber, quando eu falo de bem-estar, eu não busquei o conceito lá no dicionário, como é bastante comum acontecer, né? Eu vejo muito nas redes sociais, por exemplo, a galera vai falar assim, vou falar sobre tal coisa, no dicionário tal diz isso, no aquele diz aquilo. Bom, não é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Primeiro, então, que a gente tem que saber é que esse conceito de bem-estar, ele muda de sociedade para sociedade, ou seja, ele tem uma movência. Por quê? Justamente porque ele parte de uma bagagem de coisas que a gente acredita que são bacanas e coisas que a gente olha negativamente para elas e assim por diante. Isso significa, portanto, se o conceito de bem-estar, ele muda de época para época, de sociedade para sociedade, ele também tende a mudar de pessoa para pessoa. Muito provavelmente, se eu te perguntar o que é bem-estar para você, ele vai ser diferente do que realmente é o bem-estar para mim. Então, isso abre uma brecha para a gente debater bem-estar com outro recorte, ou seja, com outro olhar. E é aí que entra, então, o conceito de bem-estar para o yoga, ou o conceito de bem-estar que eu aprendi com o yoga e que eu quero compartilhar contigo. Mas, Van, sempre não trabalha a ideia de Ayurveda aqui nesse podcast? Trabalho sim. Só que o yoga é considerado para o Ayurveda um darshana. O que é um darshana? É uma filosofia. Então, o yoga tem o seu próprio mecanismo, a sua própria forma de enxergar o mundo, de aumentar a nossa capacidade de digestão, de melhorar um monte de coisa no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central e assim por diante. E no processo de construção do Ayurveda, o Ayurveda bebe do yoga, principalmente a filosofia relativa aos tratamentos da mente. Justamente porque quando a gente fala em yoga, a gente está falando, antes de qualquer coisa, de sistema nervoso central. Mesmo a gente tendo grande possibilidade de entender bem-estar de formas diferentes, porque você tem uma bagagem e eu tenho outra, existem alguns traços do bem-estar, ou dessa ideia de bem-estar, que permeiam a nossa sociedade de forma geral. Então, quando a gente fala em bem-estar, vem imagens na nossa cabeça, e dentre essas imagens, por exemplo, uma boa saúde, uma boa educação, ter grana para além da sobrevivência, ter grana, por exemplo, para poder viajar, para fazer coisas bacanas com amigos e amigas, com a família, enfim, com quem você quiser. Tudo isso, ter lazer, ter educação, ter cultura, tudo isso permeia a ideia de bem-estar na nossa sociedade. A questão é que para o yoga não basta tudo isso para ter bem-estar. Precisa ir um pouco além. E eu gosto então de pensar nesse além como fluxos, sempre fluxos, não como um processo, porque processo a gente tem aquela ideia de que começa aqui e acaba aqui, tipo atingir a meta, acabou o processo. Não é disso, não é de meta que a gente está falando hoje. A gente está falando de fluxos, de coisas que vão acontecendo na vida e que a gente vai acumulando, a gente vai desenvolvendo outras áreas que a gente muitas vezes nem imaginava em desenvolver, e o Ayurveda e o Yoga proporcionam isso pra gente de uma forma maravilhosa. Nessa perspectiva, o Yoga está para além de uma prática que trabalha mente e corpo como a gente entende. O que a gente entende normalmente do Yoga? Que o yoga, primeiro de tudo, vai trabalhar o nosso sistema nervoso central, então ele já é super benéfico, porque já vai te ajudar a ficar menos ansioso, menos ansiosa, com mais pé no chão, ampliar a sua inteligência emocional, deixar o seu corpo mais tonificado, mais forte, sua imunidade mais alta. Tudo isso o yoga faz? Faz. Para quem? Para quem pratica. Só que o que eu estou dizendo aqui hoje é que o yoga trouxe
uma ampliação, um aprofundamento da ideia de bem-estar para a minha vida. E por que eu quero compartilhar isso com você? Porque foi este ponto onde eu consegui mudar a chave e perceber que tem algumas coisas a mais que a gente pode conseguir de forma muito fácil, com técnicas muito simples do Ayurveda e do Yoga. E é justamente essa prática, essa experiência, vamos pensar, vamos guardar essa ideia de experiência, que ela é muito forte, muito bacana, é justamente aquilo que do Yoga me proporcionou viver uma vida mais leve, com menos culpas, conseguindo acessar um pouco mais esse processo que a gente chama de autoconhecimento, que no yoga a gente vai chamar de eu, que está relacionado com uma espiritualidade, mas não uma espiritualidade religiosa, uma espiritualidade nesse sentido de permitir o fluxo de autoconhecimento e de mergulhar um pouco nele, liberando os medos. Isso tudo provoca uma mudança no conceito de bem-estar. Por quê? Porque junto com a ideia de saúde, de boa educação, de ter uma vida digna, de ter moradia digna, junto de tudo isso, o conceito de bem-estar ele vai se ampliar para a ideia de que as minhas emoções, de que as minhas reações diante de problemas, de desafios, de perrengues da vida, elas se tornam muito mais rebuscadas, muito mais finas, muito mais complexas, elas se desenvolvem a ponto de eu conseguir escolher o meu estado de ânimo. E quando você escolhe o seu estado de ânimo, quando você, para e consegue, depois que você faz essa pequena pausa, tomar uma decisão diante de um perrengue da vida, uma decisão que antes você não tomaria, porque pareceria muito complexa e muito difícil para você, muito impossível para você, porque você está no meio do furacão, isso o yoga proporciona e é isso que o yoga chama de bem-estar. Não é só ter uma boa qualidade de vida, mas é se permitir entrar nesse fluxo, mergulhar nesse fluxo de si mesma e de si mesmo e mudar quem é você. Transformar a sua vida e transformar a sua inteligência emocional. Isso é controle da mente. Então, quando a gente fala de controle da mente, a gente não está falando simplesmente, não é mágica e não é o impossível, mas é aquilo que muitas vezes a gente lê em livros de yoga, em posts por aí, como a ideia de felicidade plena. Você vai alcançar felicidade plena. Agora, para a gente, na sociedade que a gente vive, nessa vida complexa que a gente vive, muitas vezes falar em felicidade plena e controle da mente é um negócio tão distante do nosso cotidiano que é muito mais fácil a gente trabalhar, ou melhor, a gente desenvolver a ideia de bem-estar. Por quê? Porque a gente já tem aí um caminho consolidado de por onde eu ando e onde eu quero chegar. Então você parte do concreto. Sempre que a gente parte do concreto, é muito mais eficaz do que a gente partir de uma ideia abstrata, que a gente olha e já pensa assim, isso aqui é para pouca gente, isso aqui não é para mim e eu nunca vou conseguir chegar aí. Então, é iniciar esse ponto de um outro lugar. E quando você muda o lugar, você transforma a sua vida. Por quê? Porque ali eu consigo. Ali é o lugar do possível. Ali é o lugar onde as coisas vão acontecendo e vão se consolidando, porque eu sei que eu consigo fazer uma coisa de cada vez, um pontinho de cada vez, mas eu vou construindo esse processo que deixa de ser processo porque não é uma meta a ser atingida, mas é um desenvolvimento constante trabalhando em fluxos de autoconhecimento, em fluxos de melhor qualidade de saúde, melhor qualidade da alimentação, de controle da mente. E controle da mente em que sentido? Neste sentido que eu parto de pequenas ações. E nessa trajetória, qual que realmente vai ser o maior desafio? É ter a constância de praticar a cada dia um pouquinho dessas técnicas, dessas experiências simples do Ayurveda e do Yoga, mas sim é necessária a constância, porque sem constância a gente não consegue desenvolver esse fluxo de autoconhecimento e de transformação. E segunda coisa, que também é outro desafio, mas que a gente vai fazer em conjunto, que é liberar esse medo de se enxergar. É liberar esse medo do autoconhecimento.
Então é achar, não sei o que eu vou encontrar aqui, e se? Esquece o e se. Se joga. Então se você topa fazer isso, bora lá comigo nas redes sociais. E desde já, eu sou muito grata pela sua presença aqui e por sua confiança. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar no YouTube e no Spotify, terça e quinta, às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!